São Roque orgulha-se de ter sido a primeira terra a fabricar vidro em Portugal, na Quinta do Covo, de facto por ter nascido aqui no século XV a unidade industrial vidreira mais importante do país, a Fábrica do Covo. Foi designada como Rainha do Vidro em Portugal. O designativo São Roque surge como definitivo da difusão do culto deste santo pela segunda metade do século XVI, época em que foi traduzida para a Igreja uma imagem instituída uma Irmandade. Vila de São Roque é referida inicialmente num documento de 1121, através da doação a Dom Diogo Salamil pelo Bispo de Coimbra, Dom Gonçalo, passando mais tarde para o Cabido do Porto, em cujo padroado se manteve a sua velha igreja de São Roque. Cesar situa-se no extremo norte do município e é uma população muito antiga. Assim o atestam documentos anteriores à nacionalidade, mais concretamente de 1035, nos quais eram designada por Vila Cesari. Nesta data terá acontecido aqui uma sangrenta batalha, opondo as hostes cristãs do Rei de Leão e os mouros. Cesar pertenceu à comarca de Esgueira e da Vila da Feira, passando mais tarde para Oliveira das Meias, tendo sido elevado à vila em 13 de julho de 1900. Fajões é uma pequena e pitoresca freguesia que oferece a todos os que visitam paisagens deslumbrantes, consideradas das mais belas do município. O seu povoamento remonta aos tempos da pré-história. São prova disso as 9 focetas localizadas no monte denominado Bailouro e que, na opinião do Dr. Mendes Correia, tinham caráter sagrado e estariam em estreita conexão com a necrolatria pré-histórica. O achado de uma pedra de polir e de um machado no mesmo local e as jantas e mamoas hoje inexistentes, mas referenciadas em documentos medievais, fazem remontar o povoamento de Fajões aos tempos neolíticos. Remontam ao tempo dos celtas, atestando a passagem dos romanos por aqui. Os topónimos de Casal Marinho, Cabo da Aldeia, Quinta e Vila Fagiões. A freguesia de Carregosa pertence ao concelho de Oliveira das Meias, distrito de Aveiro, e é composta por 22 lugares, abrangendo uma área de 14 km². O seu território confina a norte com as freguesias de Fajões e Escariz, a sul com as freguesias de Codal e Vilachã, a nascente com a freguesia de Vila Cova de Perrinho, a poente com as freguesias de Pindelo e Nogueira de Cravo. Tem a sua toponimia aprovada desde 1993, na qual figuram 165 ruas identificadas. O topónimo desta freguesia provém do termo carrago, sinónimo de real bélico, cercado de carros carregados de armas e munições. Os casais da Rifaninha, Corrais, Insua do Codal, Lomba, Mourisca, Passo das Agães, Póvoa, Tiamundo e Vacaria foram bens reguendos da coroa e depois herdados dos condes da Feira, dos mosteiros do Semido e de Santo Fiói e da Casa do Infantado. Ressalta ainda o facto de 2 desses lugares, Tiamundo e Insua, nos documentos medievais Todemundo e Insula, terem sido importantes vilas doadas pelo rei Ordonho em 922, ao bispo de Coimbra, Dom Gomado. Pertenceu ao termo da Feira, comarca de Esgueira, e depois da comarca da Feira. Pertenceu também à Casa do Infantado, depois de ter pertencido à de Condes da Feira, aproveitando o foral passado da Feira e a Terra Santa Maria, datada a 10 de fevereiro de 1514. Macieira de Sardes é uma freguesia encostada ao município de São João da Madeira. Esta terra também tem a sua história, inclusivamente a sua pré-história, achados de pedra polida, sepulturas visigóticas, os topónimos romanos e pré-romanos são disso exemplo. Foi curato da freguesia de Cesar, pertencendo o padroado eclesiástico à família Cernache, senhora do vínculo da Quinta da Macieira de Sardes. Após o falecimento em 1682, o padre António de Castro, os representantes da casa fizeram a apresentação do novo paróquio. Surgiu a constituição dos senhores da Casa da Torre de Cesar, dando-se, porém, sentença final a reconhecer o padroado dos primeiros, que o mantiveram até aos últimos tempos. A vila de Cocujém já é a segunda maior freguesia do município de Oliveira das Meias em termos de população. Importante centro cultural e histórico, Cocujéns do latim Cuculianis, ou seja, elevação de terreno, montão, recorda o mosteiro beneditino ali fundado pelo guerreiro da Reconquista, D. Egas Odoriz, nos finais do século XI, e contado por D. Afonso Henriques, em 7 de julho de 1139, na véspera da Batalha de Ourique.
A história de Cocujens é uma autêntica joia para os investigadores do passado. Cocujens foi elevado à vila em 11 de junho de 1927, sendo atualmente um importante polo industrial e comercial. São Martinho da Gandra é uma freguesia onde a ruralidade persiste, como o provam os núcleos rurais do Alto de Quintã, de Casal de Dias e da Espinheira. A escassez de documentos não permite saber quais as suas origens, contudo o documento mais antigo, datado de 964, apresenta São Martinho da Gandra já constituída civil e religiosamente com a igreja própria e autónoma. Pertenceu à comarca de Esgueira, passando em seguida para a da Feira e finalmente para o município de Oliveira das Meias. Loureiro foi um simples curato da banca e como a banca por concessão pontifícia a Dom Manuel I foi transformada numa nova comenda da Ordem de Cristo, passou para o novo padroado. Data de 993, a primeira referência histórica de Loureiro, através da venda de uma herdade na Vila de Loureiro, entre a Vila de Tonce e Macieira. Loureiro é uma freguesia de antigas tradições, das quais destacam as feiras da Lumieira na Páscoa. Saltar o rego todas as Páscoas há um encontro marcado em Lumieira, Loureiro. Páscoa a Páscoa, um ano após ano. À segunda-feira de tarde, o largo torna-se pequeno para toda a gente. Ul, nome céltico, cuja origem parece apontar para o étimo Úria, ou seja, ribeiro. Ul é um topónimo que tanto designa a freguesia como o rio que a banha. Pelo lado norte, e aqui se juntar ao Antua, no sítio da Ponte dos Rios. Ul é também o nome mais pequeno das freguesias de Portugal. A freguesia de Santa Maria de Ul já era do município da Bemposta no ano 1527. Pertenceu à comarca e ouvidoria da Feira, e nos meados do século XVIII à comarca de Esgueira. A sua história está marcada por um passado muito remoto, recuando aos tempos pré-históricos, em que a presença humana por estas paragens está sobrejamente documentada através dos importantes achados arqueológicos que atestam a presença de povos muito anteriores aos romanos. Pinheiro da Bemposta é uma freguesia onde se respira história. Segundo a tradição, a origem etimológica do seu nome provém de um grande pinheiro que existia junto à antiga estrada no lugar de Ariosa, debaixo do qual os passageiros descansavam. O nome Bemposta provém da sua airosa e elevada posição, de onde se abarca larga panorâmica sobre a Ria de Aveiro, desde ao bar até à Serra de Boa Viagem, ou ainda até ao mar. Povoação de remota importância aparece já referida num documento de 1109, em que um padre Rodrigo doou a Sé de Coimbra a quarta parte da vila rústica do Corbal, situada entre Branca e Albiães. Em 1114, no lugar de Figueiredo, os bispos do Porto e Coimbra reuniram-se para tentar uma reconciliação relativamente às fronteiras das suas dioceses. Contudo, o povoamento de Pinheiro da Bemposta situa-se em épocas bem mais remotas. O município da Bemposta, de fundação antiquíssima e ao qual o rei Dom Manuel dera fural em 15 de agosto de 1514, foi extinto por decreto de 24 de setembro de 1855. Foi um dos mais importantes municípios de comarca da Extremadura, como pode ler-se numa publicação de 1527, estendendo-se pela seguinte área: Pinheiro da Bemposta, Palmaz, Loureiro, Trabanca, Macinhata da Seixa e Olo, do município de Oliveira das Meias, Branca e Ribeira de Fráguas, da Albergaria Abelha, Fermelã, Canelas, Saldereu e Santiais, Estarreja, e Assequins, da Águeda. Santiago de Ribaúl apresenta-se como uma terra industrializada e com uma história cultural muito antiga, que é testemunha a banda de música mais antiga de Portugal, a Banda de Música de Santiago de Ribaúl. O nome desta freguesia tem por base do seu orago e da zona topográfica, que é a margem ou riba do rio Ul. De facto, já era assim designada num discutido documento datado de 922, embora em documentos posteriores a 1320 também se tenha atribuído o nome de Vila Cova.
Oliveira das Meias situa-se entre o mar e a serra, numa chão areosa que divide os vales dos rios Antoã e Ul. O município de Oliveira das Meias é constituído por 19 freguesias, sendo estas uma cidade, 8 vilas e 10 aldeias. A elevação à vila aconteceu através do alvará, mandado publicar por Dona Maria I. A região que constitui Oliveira das Meias foi sofrendo ao longo dos séculos alterações que a tornaram um dos concelhos mais populosos do distrito de Aveiro e onde o setor industrial tem um peso económico significativo. Oliveira das Meias tem um povoamento documentado desde há cerca de 5.000 anos atrás. Existem vestígios do sepultamento de restos mortais construídos a partir do período neolítico. Foram também encontrados na zona de Oliveira das Meias várias ferramentas pessoais que os homens primitivos e que remontam desde a Idade do Bronze usavam. Os principais testemunhos da ação dos romanos nesta região são os inúmeros achados avelosos encontrados em um pouco na região entre Douro e Boga. É nos castros que se encontram a ação da romanização na zona de Oliveira das Meias. Em todos eles encontram-se vestígios de materiais utilizados pelos romanos. Ainda não se conseguiu determinar a época exata em que Oliveira das Meias começou a denominar-se assim. Segundo a tradição popular, aqui houve uma ou diversas oliveiras, cuja sombra abrigavam os azeméis, que vinham da parte do mosteiro de Aroca. Contudo, tem-se pretendido explicar o sobrenome de Oliveira pela origem arábica do termo azemel.